Uma ótima tarde a todos. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio, e você está nos acompanhando pelas antenas parabólicas em todo o Brasil e também alguns países vizinhos, também pelo portal SBA1.com. Você acompanha também por TVs por assinatura, é a NET TV, a Claro TV agora, que está englobando todos esses canais. Você está acompanhando o sinal do Canal do Boi. Tem a NEL TV também no Brasil e no Paraguai, levando o Canal do Boi para todas as casas, as fazendas. E aqui no Mato Grosso do Sul, você acompanha a partir de agora em sinal aberto com os amigos da TV Imaculada Conceição, que estão linkados conosco. Começa o programa de hoje trazendo a participação de Marcos Fava Neves, e ele fala a respeito de alguns fatores que são importantíssimos para o produtor rural, principalmente esse que está trabalhando na lavoura e na safra 2020-2021. A variação cambial. A variação cambial é algo que traz muita preocupação. Neste momento, por conta da alta, até favorece alguns produtos como soja. Entretanto, na aquisição de insumos, aqueles que precisam ser importados, fazem com que se tenha uma necessidade de maior atenção. Por isso, o produtor rural tem antecipado bastante a sua comercialização, principalmente da soja, fazendo com que os impactos eles sejam diluídos. Quem fala a respeito deste assunto e os cuidados que o produtor precisa ter é Marcos Fava Neves, ele que é especialista em planejamento estratégico do agronegócio. Preocupa muito a variação cambial e a tomada de decisão do produtor. Nós tivemos uma desvalorização que ninguém previa, né? Passar de R$ 5,40 era algo que não estava no cenário de ninguém. Isso tem um impacto muito grande, porque o produtor tem que tomar a sua decisão de compra de insumos e a sua decisão de venda aí dos produtos. Então, a decisão de venda dos produtos ele tem tomado muito bem, aproveitado esse câmbio que, na minha visão, está excessivamente desvalorizado o real e vendido parcelas grandes da sua safra que vai ser plantada agora, inclusive alguns já vendendo da safra do ano que vem. Então é um movimento interessante de defesa que eu recomendo, se você fazer as suas contas e esse preço recebido permitir lucro, vamos vender sim uma parte e fazer isso com operação casada com os insumos também. Eu acho que se eu posso recomendar alguma coisa agora, é uma estratégia de casadinha. Você garantir o insumo a esse câmbio e garantir o seu produto a esse câmbio também, porque pelo menos da variação cambial o produtor escapa. E aquela máxima também, né? Se você tiver com recursos agora, fique melhor antes de ficar maior. Essa é a minha recomendação. Eficiência. Tá aí, Marcos Fava Neves, esse ponto que ele coloca, né? Ficar melhor antes de ficar maior é fundamental, principalmente pensando em evitar custo na produção agropecuária. Mas o assunto está em torno de dólar mesmo, e o dólar vem em caminho de alta. Nós tivemos aí registros de elevação. Você acompanha comigo agora como é que vem a moeda norte-americana negociada no Brasil? Olha só que a desvalorização do real é muito forte, tá? Se no começo, né, o dólar acima de 5,40, 5,50 já era algo muito expressivo, olha o valor que eu estou trazendo agora ao vivo. Alta de 2,86% para a moeda norte-americana no Brasil, vem sendo cotado a R$ 5,86 mais 7. R$ 5,86 mais 7. Como a gente está dizendo aqui nos últimos dias, essa situação ela vem de algumas vertentes. Essas vertentes vêm de acordo com os analistas econômicos do Brasil e fora do Brasil, por conta de certa conflito, instabilidade em relação aos poderes, um conflito político no Brasil, e também a rebaixamento de notas. Aquelas grandes empresas de análise começaram, como ontem eu trazia, e o Pulga comentava, vão trazendo notas mais baixas em relação ao Brasil, e isso aponta a capacidade de recuperação e de lidar com os problemas econômicos que a crise da pandemia está trazendo para o país. Falando da economia no geral, não estamos falando nesse momento de agronegócio, mas o dólar vai impactar no setor do agronegócio. Muitas vezes positivamente, outras de uma maneira negativa. É por isso que eu chamo o Walter Pulga Júnior para participação agora. Falo ao vivo, direto dos estúdios do Canal do Boi em São Paulo, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Pulga,
Olha, aquela marca, né, que o pessoal falava, R$ 5,90, R$ 6, começa a se aproximar, mesmo com a atuação do Banco Central Brasileiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Mesmo com a atuação do Banco Central, ofertando recursos, ofertando aquelas swaps, né? Aquele processo um pouco mais sofisticado, né? Que envolve juros e dólares, né? Ao mercado, para conter aí essa alta, o fato é que há, na verdade, uma forte desvalorização do real frente ao dólar. E por que isso ocorre? Ocorre porque a decisão do Conselho de Política Monetária do Banco Central ontem, em reduzir para 3% a taxa básica de juros, a taxa Selic, 3% ao ano, faz com que já se espere uma contínua retirada de recursos do Brasil rumo a outros países. Portanto, investidores que estavam em renda fixa, em renda variável, esperavam uma taxa de juros melhor paga no Brasil, veem que os juros devem ceder. Portanto, se os juros cedem, né, e cedem a cada decisão do Conselho de Política Monetária Nacional, lógico, política monetária do Banco Central, né, o que ocorre é a expectativa de uma fuga de dólares do país. Por isso, nós vimos hoje o dólar a R$ 5,87 mais 15. Chegou a subir cerca de 3% agora há pouco. Neste momento, a R$ 5,86 mais 45, ou seja, acima de 5,86, sobe 2,87% neste momento. Agora, o dólar cai ao mesmo tempo em que a taxa de juros recua também. Veja, o chamado depósito interfinanceiro, mercado futuro, né, que negocia juros para janeiro de 2021, recuou de 2,74%, de 2,52% para 2,74%, ou melhor, de 2,74% para 2,52%, ou seja, baixou. O juro para janeiro de 2022 caía de 3,53% para 3,34%. Se o mercado futuro já sinaliza taxa de juros mais baixa lá na frente, significa que a remuneração para quem investe recursos no mercado financeiro deve cair. Isso tira o interesse do investidor, que corre para o dólar, por isso há uma procura maior por dólar e essa alta que nós acompanhamos agora. Enquanto isso, o que ocorre com a nossa bolsa, né? Nosso índice Bovespa, que pela manhã vinha em leve alta justamente por conta da queda da taxa de juros, né, dessa baixa anunciada pelo Conselho de Política Monetária no Brasil, opera agora aos 79 mil pontos. Mas veja, já chegou a recuar um pouco mais aí. Agora há pouco já operava na faixa de 78.500 pontos, ou seja, nosso índice Bovespa teve um movimento de queda porque há, na verdade, um ajuste para baixo. Começou com leve alta e, em seguida, veio em baixa. Índice Bovespa, portanto, vem em queda. Há uma movimentação de acomodação dos papéis negociados na B3 com movimento de baixa. Não há pelo menos uma alta para a Marfrig. Ações da Marfrig subiam agora há pouco, nós tínhamos alguns papéis em alta. Mas o fato é que nós temos hoje perspectiva de baixa para a Bolsa e de alta para o dólar. Não há muito o que esperar neste momento em termos de recuperação, nem da nossa Bolsa, tampouco do nosso dinheiro real, né, da nossa moeda. Mas o aspecto que fica evidente é que o mercado vai se ajustando e você lembrou bem, né? Daqui a pouquinho teremos dólar aí bem perto de R$ 6. Não será surpresa no ritmo em que os negócios caminham desde o início desta semana. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Júnior. Situação, né? O pessoal estava até questionando aqui, vou responder algumas pessoas que já participando desde o começo do programa aqui do Agricultura BR em relação a dólar, falando com Isabel Campos, que questionou a respeito a taxa de juros menor, a quem que está favorecendo. Também temos aqui a participação do Júlio Seda, que está participando conosco também, Leonardo Cabral e o Adenilson Cabreira, que
que estão aqui mandando um alô aqui para a Agricultura BR de uma maneira geral. Olha só, está falando aqui no Facebook do Agricultura BR. O que tem acontecido? Por que tem a política monetária, o Comitê de Política Monetária faz com que se conceda juros menores no país? Primeiro, para fazer com que o acesso ao recurso financeiro no Brasil seja mais simples, mais fácil e mais direto, principalmente numa situação como essa, no qual empresários, grupos empresariais e as pessoas precisam se reposicionar em relação àquilo que elas trabalham, como elas atuam. Então, a expectativa é fazer com que a tomada de crédito interna no Brasil, para quem vai fazer, de fato, investimento, no investimento na coisa real, ele aconteça de uma maneira mais forte. Emprestando um termo chulo, mas que é isso mesmo. O recurso que vai ser empregado de maneira real, ele faz com que fique mais barato. Por outro lado, como o Puga explicava, aquele recurso financeiro, que é o capital especulativo, existe para gerar mais dinheiro, está investido nos mais diversificados tipos de negócio, como ações, como também outros investimentos de renda fixa, eles acabam buscando outros cenários que tenham taxas de juros que remunerem melhor. E isso traz essa chamada fuga de capital, toda vez que a queda na taxa de juros. Eu estava conversando nesta última quarta-feira, antes de ser confirmada a queda na taxa de juros, até quando queria. E conversando com alguns colegas dos cursos de economia, eles vinham falando o seguinte, que nesse momento era interessante esperar um pouco para ver qual que é o efeito que isso vai ter no mercado brasileiro, essa taxa de juros bem mais baixa agora, colocada em 3%, fixada em 3% pelo Comitê de Política Monetária Nacional e principalmente quanto tempo que demora para chegar no consumidor final. Por aqui falamos de soja e eu vou começar logo falando a respeito do que vem acontecendo com os cenários da soja nos Estados Unidos, trazendo o relatório de vendas e exportações que foi anunciado nesta manhã de quinta-feira, como acontece tradicionalmente. As vendas foram bem inferiores àquelas que foram registradas uma semana antes. Os números que eu trago agora são os registros de venda na semana encerrada na última quinta-feira e é o que você acompanha comigo agora. Nós temos aqui a semana encerrada em 30 de abril, que, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxeram uma venda semanal de 653.100 toneladas. Para a China, foram vendidas 287.870 toneladas. Na safra, totaliza 39.050.000 toneladas para uma meta de 48.310.000 toneladas. Esses são os números que eu destaco aqui para as vendas semanais de soja dos Estados Unidos. Mas não foi só isso, porque hoje tivemos forte movimentação. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe números de vendas avulsas na ordem de 685.000 toneladas de soja vendida para a China, com entrega prevista na campanha 2019-2020 e também 2020-2021, volumosa venda confirmada, divulgada no dia de hoje por exportadores privados norte-americanos. Essa informação, ela é interessante, ela pode trazer um ânimo para o mercado na Bolsa de Chicago, já que soja em Chicago depende dessas informações neste momento. E o que nós temos hoje, como era esperado, temos aí uma soja em alta, trazendo aqui a confirmação de expectativa. Posição de julho a $8,44 mais 2 o bushel. Neste momento, vai subindo 1,3% soja na posição de julho. Agosto, posição de maior liquidez, 8,45, $8,45 mais 2 o bushel, também subindo 1,3. Setembro, a $8,45 mais 4 o bushel. E a posição de novembro, $8,49 mais 4 por bushel, aqui vivendo, principalmente dessa confirmação, trouxe um aquecimento para os negócios com soja em Chicago e uma expectativa que a China volte, de fato, a comprar mais soja dos Estados Unidos, cada passo que se der em relação à soja brasileira, uma vez que, a partir do momento que os volumes de soja disponível no Brasil para enviar à China vão se reduzindo, é natural que se busque soja lá nos Estados Unidos. Entretanto, assim como já aconteceu nesse último mês de abril, que chegou a 16 milhões de toneladas, as expectativas mínimas de exportação do Brasil nesse mês de maio são de 11 milhões de toneladas, continua extremamente concentrada as vendas de soja do Brasil neste momento por parte da China, seguem comprando soja aqui
do país. E olha, já que eu falei de exportação, falei da exportação americana, falei também da exportação brasileira, vamos dar uma olhada como é que vem soja sendo negociada nos portos brasileiros. Destaque para Santos e Paranaguá, no qual tem valores negociados a R$ 110 neste momento. Vem firme o preço para a soja, de acordo com a Grãos Corretora, no dia de hoje, 7 de maio, trazendo aqui números bem interessantes para os negócios com a oleaginosa. É o que a Agricultura BR vai trazendo em destaque neste momento. Agricultura BR de volta, e agora nós vamos falar sobre dois temas importantes para o produtor rural, importante também no que se diz respeito a garantias e a segurança jurídica para quem tem terras no Brasil. A primeira questão que eu vou colocar aqui com a Luana Ruiz, advogada, nossa convidada no dia de hoje, é uma decisão do ministro Luiz Fux, que trouxe dentro da sua decisão uma questão que coloca um pouco de segurança a respeito do assunto. Talvez essa é a informação positiva que nós vamos tratar hoje. Trouxe uma questão de segurança para quem tem terras, tem áreas próximas a áreas que estão em estudo ainda, mas que não foram declaradas de fato como área indígena. Luana, como é que isso funciona? O que essa decisão ela implica sobre esses produtores rurais, sobre esses proprietários? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui conversando com os produtores rurais. Em verdade, essa decisão do ministro, ele não traz garantia jurídica, segurança jurídica, porque ele não conheceu da ação. Então, ele é aquela coisa, quem não ajuda não atrapalha, e foi o que o Fux fez com essa decisão. Qual é o contexto? Todo produtor rural sabe que a propriedade rural deve ser certificada. Nós conhecemos o termo certificação do imóvel rural. A certificação nada mais é do que o geoprocessamento da área. Esse geoprocessamento é lançado no SIGEF, que é um sistema do INCRA, e o INCRA certifica aquele perímetro geográfico. Muito bem. Quando a FUNAI faz estudos de terras indígenas, ela, no momento preliminar, quando começa os estudos, ela já lança aquelas coordenadas no SIGEF, naquele sistema de georreferenciamento. Então, os produtores rurais que estão com as suas propriedades impactadas por meros estudos, quando vão fazer a certificação do seu geoprocessamento, da sobreposição com terra indígena, e isso trava a vida do produtor rural. Ele não consegue acesso, nesse caso, travamento, ele vai conseguir aqueles acessos básicos, financiamento, Ele recursos. não consegue a certificação. Sem a certificação, ele não compra, não vende, não transfere, portanto, não desmembra, não unifica matrículas. São diversas as implicações que são vedadas para o produtor rural quando ele não tem a área devidamente certificada. O que foi feito recentemente? No dia 22 de abril, a FUNAI editou uma nova instrução normativa, a Instrução Normativa 09/2020, que diz nada mais, nada menos que a FUNAI só lançará no SIGEF as coordenadas das áreas já homologadas. Não lançará mais as coordenadas das áreas ainda em estudo. Por quê? Porque as áreas ainda em estudo não são terras indígenas, são pretensões. Terras indígenas são as que foram estudadas, identificadas, delimitadas, declaradas e homologadas. Esse tipo de abuso ocorria antes? Ocorria antes com base em normativa, porque a FUNAI do passado havia editado a Instrução Normativa 03/2012, que fazia com que fosse lançado no SIGEF, inclusive as coordenadas de áreas reivindicadas, que sequer tinha estudo começado. Criava-se a problemática em áreas onde existia presença indígena, que sequer era reivindicada. Então, essa nova instrução, ela traz segurança jurídica para ambos os lados, porque ela diz, olha, só vai ser lançado no SIGEF, só vai criar óbice ao proprietário privado as áreas já homologadas. Nada impede que a FUNAI continue os seus estudos, continue fazendo os laudos antropológicos, remeta para o ministro da Justiça assinar a portaria declaratória. O processo de identificação e demarcação pode seguir naturalmente. Só que durante esse processo, as propriedades privadas impactadas não serão obstadas de serem certificadas. Simples assim. Importante destacar que a certificação, como eu comecei a falar aqui, ela nada mais é do que a validação do GEL. O que é o GEL?
O GEL são os pontos geográficos daquela propriedade. O GEL não interfere em estudar a terra, inclusive vir a futuramente declarar e homologar aquela área como GEL terra indígena. Está ligado àquelas informações que antes eram colocadas pelo produtor rural, ele tinha que fazer o levantamento, informadas ao INCRA, por exemplo. Isso, informadas ao INCRA no CIGEF. O geoprocessamento, ele não tem relação com domínio. O geoprocessamento ele é simplesmente para você delimitar a sua propriedade e, em verdade, para que garanta-se que não haja sobreposição, porque nós sabemos que os títulos mais antigos, a tecnologia precária fazia com que, vez ou outra, a cerca de um vizinho estivesse mais para lá ou mais para cá. Então, nós tínhamos algumas sobreposições e é normal e de conhecimento também de todos os produtores rurais que quando se faz o georreferenciamento com uma tecnologia mais avançada, nós descobrimos que, na verdade, o que nós temos na nossa matrícula nem sempre é a área exata que nós temos nas nossas cercas da porteira para dentro, justamente por causa da imprecisão das antigas medições. Então, o GEL é para que não haja sobreposição entre áreas, entre propriedades e terra indígena, entre terra indígena e parque ambiental ou área quilombola, para que não haja essas sobreposições e para que aquilo que eu tenha no documento corresponda efetivamente àquilo que eu tenho na vida real da porteira para dentro. Essa é a finalidade. Ele não traz problemas, ele não traz óbices, ele não diminui direitos indígenas porque ele não guarda qualquer relação com os indígenas. Foi isso que a FUNAI fez, então, com essa nova instrução. Mas o partido político Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, dizendo que certificar as propriedades privadas estaria ferindo a dignidade da pessoa humana dos indígenas, estaria ferindo o artigo 231 da Constituição, que garante aos índios a demarcação de suas terras, e estaria ferindo a Convenção 169 da OIT, que diz que tudo aquilo que é de interesse indígena, os indígenas devem ser consultados previamente. Nessa ação do partido político Rede Sustentabilidade, o ministro Fux, ele então recebeu a ação e não conheceu da ação. Então, ele não validou a instrução normativa 09, dando perda de causa para o partido e também não anulou, dando ganho de causa para o partido. Ele simplesmente disse, olha, esta natureza de ação, por ser subsidiária, ela está equivocada, considerando que existem outras ações que podem ser utilizadas para essa mesma finalidade. Então, não conheço da ação. Não entrou no mérito se a instrução normativa 09 continua válida ou se a instrução normativa 09 terá seus efeitos suspensos. Por isso que eu disse, quem não ajuda não atrapalha. Então, ele não validou, mas também não cancelou, suspendeu os efeitos. O que o Rede Sustentabilidade agora pode fazer? Recorrer ou desistir da ação e entrar com as ações outras que seriam mais adequadas. Não sabemos o que vai acontecer. O que não seria lógico até pelo posicionamento. A ação por si só não tem lógica, não tem razoabilidade e não tem respaldo jurídico. É uma questão política. Quem entrar no processo e ler a peça que o Rede Sustentabilidade redige, ele começa dizendo que o presidente da República eleito é anti-indigenista, então é uma ação nitidamente política e partidária, e espero que neste quesito o nosso poder judiciário não siga interferindo por aspectos políticos e partidários no livre exercício do poder executivo e na saúde da administração pública, porque é justamente isso que pretendia o partido político com essa ação, eu diria esdrúxula, mas ela não tem realmente respaldo técnico-jurídico. Luana, e daqui a pouco eu vou até colocar essa questão, porque temos um outro tema agora, acabou de ocorrer, e parece que teve uma chuva, de certo modo, uma chuva de ações acontecendo ao mesmo tempo, que não é uma questão, não é um fator natural, né? Mas aconteceu. Nós temos aí o STF suspendendo o chamado parecer 001, que tem a ver com as questões da Raposo Serra do Sol. O que houve com esse fator, Luana? Essa é uma notícia que eu recebi quando estava adentrando aqui no estúdio. Me pegou de surpresa, eu realmente não esperava. Eu vou contextualizar o que nós temos aqui.
Foi votado pelo Supremo o caso Raposa Serra do Sol, e o Supremo, quando decidiu o caso Raposa Serra do Sol, elencou diversas condicionantes. Do voto do Supremo no caso Raposa Serra do Sol, nós tiramos 2 elementos principais. O marco temporal de 88, que é aquele que prevê que se o índio não estava na área em 88, ela não é indígena, porque a Constituição garante ao índio as áreas nas quais eles estão e não o retorno para as áreas nas quais um dia, supostamente, os seus antepassados estiveram. E o outro ponto importante é a proibição de ampliação. Terra indígena já demarcada não pode ser homologada, porque se ela foi demarcada e foi estipulado limites, dali para dentro é terra indígena, dali para fora não é, propriedades privadas foram constituídas nesse entorno. Então, causa uma imensa insegurança jurídica esse entorno agora poder vir a ser terra indígena. Por isso, a proibição de ampliação de terra indígena. Esses 2 pontos da votação do Supremo no caso Raposa Serra do Sol são os principais, mas são diversos pontos, são 19 condicionantes. O caso Raposa Serra do Sol, ele não sofreu efeito vinculante. Então, ele se aplica apenas ao caso Raposa Serra do Sol e é empregado como paradigma, como um exemplo a ser seguido pelos outros magistrados, mas não é uma imposição. Em 2017, a Advocacia Geral da União pega todo esse contexto da votação do Supremo no caso Raposa Serra do Sol e faz um parecer. O parecer 001/2017 da AGU. Esse parecer da AGU foi submetido ao presidente da República, então, Michel Temer. Quando, então, o presidente da República aprova o parecer da AGU, esse parecer ganha força de lei dentro da administração pública. Todos os servidores federais são obrigados a respeitá-lo. E, com essa composição, uma estabilidade jurídica que se abre, nós já tínhamos a possibilidade, mas agora com mais força de estabilidade jurídica, seria, por exemplo, a revisão dos processos administrativos de demarcação de terra indígena, pois não é raro que o Poder Judiciário venha a anular processos da FUNAI por equívocos, por erros, por fraudes. Essa instrução normativa, esse parecer 001, ele foi questionado em uma ação judicial que tramita no estado de Santa Catarina. Então, os indígenas foram em um processo que discute demarcação de terra, processo administrativo, reintegração de posse. Os indígenas vão até o processo e apresentam uma cautelar incidental para que haja a suspensão dos efeitos desse parecer, porque eles dizem que trazer o marco temporal e a proibição de ampliação seria inconstitucional e estaria ferindo direitos dos índios. E nesta mesma ação, eles questionam a suspensão dos processos, porque existe no Supremo uma discussão se essa causa de Santa Catarina tem ou não repercussão geral. E agora, nesta manhã, o ministro Fachin, do Supremo, ele entendeu por suspender os efeitos do parecer 001. Então, mais uma vez, nós tínhamos um ato administrativo, de fundo jurídico, emitido pela Advocacia Geral da União, que é um órgão vinculado ao presidente da República, à presidência da República, foi aprovado pelo então presidente da República, tem força de lei no âmbito da administração pública, e o Poder Judiciário, coincidentemente ou não, com a chuva de ações e de condutas do Poder Judiciário contrários à liberdade do exercício do chefe do Poder Executivo, o ministro Fachin veio agora e suspendeu esse parecer 001. E é importante lembrar também que na data de ontem, o mesmo ministro Fachin, nesta mesma ação originária de Santa Catarina, decidiu que todos os processos que questionem demarcação de terra indígena ou que versem sobre reintegração de posse estão suspensos enquanto não finalizar a decisão se a matéria tem ou não repercussão geral e enquanto perdurar o Covid. Agora, o Covid se transformou em fundamento para que o Supremo suspenda todos os processos judiciais que questionam as demarcações de terras indígenas e, pior, todas as ações judiciais de reintegração de posse, porque a invasão de propriedade privada é um ato criminoso e nada o legitima.
Mas agora, em razão do Covid, os indígenas não podem ter a sua saúde exposta e o Covid se transformou em fundamento para suspender as ações que questionam o processo demarcatório e as reintegrações de posse. Sobre o caso específico, essa questão que eu estava colocando, são dois casos, são dois fatores ligados diretamente ao fator terra, a direito de quem é proprietário e também o direito dos indígenas. A quem interessa, Luana, tornar, de certo modo, um referencial o que vier a acontecer em Santa Catarina, já que, de certo modo, deixa de se considerar alguns fatores das decisões, que era um marco da Raposa Serra do Sol, a quem interessa isso e a quantos produtores, a partir deste momento, dessa decisão agora, né, de quantas pessoas estamos falando, porque muita gente tem uma condição na qual está sendo afetado e está preocupado, acabou de ficar bastante preocupado. Quantas pessoas, produtores ou empresários estariam sendo atingidos pelo país? Que essa decisão reflete no país inteiro. No país inteiro, de âmbito nacional, todos os estados da federação contam hoje com conflitos fundiários envolvendo indígenas. Só aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos 150 propriedades invadidas, só as invadidas. Nós temos centenas de propriedades impactadas por estudos da FUNAI. Buriti, um exemplo, são 30 propriedades. Antônio João, em Anderu, Marangatu, que é um dos casos mais emblemáticos no estado, são 9 propriedades e mais um distrito onde viviam 50 famílias. Nós tivemos agora, recentemente, em Carapó, são mais de 80 propriedades. Em Iguatemi, são mais de 50 propriedades. Eu não tenho o número exato da amplitude de propriedades no Brasil, mas eu posso lhe afirmar que nós temos aí algumas dezenas de milhares de propriedades impactadas com os estudos da FUNAI, fora aquelas que estão impactadas com as invasões. A quem interessa? A quem interessa o conflito? É mais fácil responder a quem não interessa o conflito. Ao cidadão do bem não interessa o conflito. Ao proprietário rural que produz, que confia no Estado, que comprou do Estado um título registrado em cartório, ao produtor rural que pauta sua vida em produzir alimento, a esse não interessa o conflito. Aqueles que levantam a bandeira verde e amarela nesse momento polarizado da política, aqueles não interessa o conflito. Quem sobra? Eu acredito que os nossos telespectadores conseguem deduzir a quem interessa o conflito e a quem interessa esse desmando e essas interferências no livre exercício, repito, do Poder Executivo Federal. É um Poder Executivo Federal hoje que traz uma linha de estabilidade, de segurança jurídica, de meritocracia, então, respondendo a quem não interessa o conflito, ao restante todo é quem tem interesse nisso. Tá certo, Luana. Luana, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi, mais uma vez. A gente estende aqui essa preocupação que deve ser da população inteira, porque conflito no campo, mais num momento como esse, significa que vamos desprender recursos onde não era para estar acontecendo, porque vai ter que conter isso no campo, e a produção pode ficar afetada nessas áreas onde os casos vierem a ocorrer. Luana, obrigado pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada. Uma boa tarde a você. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta trazendo informações a respeito do mercado do milho. Eu volto já.